Boa noite, amigas e amigos. Estou aqui para gravar no meu canal Vera Occhiusi mais uma palestra que foi feita no Centro Espírita Esperança e Caridade há uns 2 anos atrás e que eu intitulei de Na Hora da Dor, baseado no livro do De Luca. E um tema muito importante para todos nós, principalmente neste momento, ok? Espero que todos possam fazer um bom proveito. De Luca, vou começar dizendo aqui uma frase que De Luca disse, né? Quando os ventos da dificuldade soprarem mais fortes, permaneça firme no chão da esperança. O desespero é sempre uma porta aberta para as maiores tempestades. Muito bom, né? Muito bom mesmo, né? Eu quero fazer aqui um apanhado entre uma diferença que existe, né, entre o que nós chamamos de dor física e uma dor psicológica, para que fique bem claro para todas nós, né? Então, nós podemos dizer que na dor física, por exemplo, nós temos, por exemplo, o pé dói, né? Tem um problema no pé, o pé dói. Por quê? Porque eu torci o pé. Então, nós podemos dizer que é uma dor física, né? Que vai nos obrigar a usar mais ou menos o pé. Muito menos, é claro, né? Que vai até obrigar a imobilizar, talvez, esse pé. Porque ele parado não dói, né? Estando parado, o corpo dispara uma série de neurotransmissores que vão aliviar esses impulsos nervosos da dor. Quando forçamos o pé vai doer, né? Então, esses impulsos desses neuros, através desses neurotransmissores, né? Eles têm um único objetivo, que é avisar para você que algo está muito errado ali naquele local. E vai impedir que você faça movimentos, coisas piores, né? Com aquele pé, né? E obriga você até a procurar um médico para imobilizar o seu pé, até que ele fique curado, totalmente curado, né? Entendido? Bom, e a dor psicológica? Essa dor acontece por causa de sentimentos muito profundos, né? E tem uma base que não é física. Por exemplo, um sentimento de perda, um sentimento de rejeição e outros tantos que nós conhecemos, né? Será que nós podemos sentir essa dor psicológica também no nosso corpo? Podemos sim, né? Podemos sim, né? Por exemplo, vamos ver aqui. Existe uma memória, né, dentro de cada um de nós, e essa memória, ela faz sempre que a gente esteja relembrando, né, outros momentos em que nós sentimos essa mesma dor, né, porque nós já conhecemos, né. Então, quando nós nos identificamos com essa dor no outro, por exemplo, né? Nós também vamos sentir. Por quê? Porque nós já conhecemos, né, essa experiência, né? Então, acontece que a nossa memória, ela vai trazer isso à tona e vai fazer a gente reviver essa dor, e nós podemos muito bem somatizar no corpo físico,
né? Como eu já disse, a tristeza acaba por somatizar e atacar os pulmões. Tristeza está relacionada com o pulmão e assim por diante, o corpo fala, né? Então, uma dor psicológica recorrente, ela vem sempre associada com uma diminuição crônica de neurotransmissores e que vai afetar o nosso corpo físico, não liberando aquela substância serotonina, que é a hormona do prazer, né? E daí vem um diagnóstico terrível, que é a depressão, ok? Então, a falta, né, de prazer, da serotonina, etc, etc. Então, vai acabar influindo no corpo físico e trazendo o que nós conhecemos como depressão. Portanto, minhas amigas, uma dor física, ela tem altos e baixos, né? Ela vai depender totalmente da reposição desses neurotransmissores, né? Uma dor psicológica, ela só tem baixos, sabe? E isso ocorre por conta da nossa memória, né? Nós sofremos porque relembramos, né? Revivemos aquele momento traumático e por conta disso nunca ficaremos verdadeiramente curados ou livres desse sofrimento, né? A não ser que façamos um trabalho de conscientização, né? E nós podemos dizer então que a dor física, ela pode passar com o tempo, ela passa com o tempo, né? Mas a dor psicológica pode se intensificar com o tempo se ela não for cuidada, né? A dor, ela sempre funciona como um alerta para nós, né? Alguma coisa não vai bem, meu amor, né? Existe uma causa. Qual é a causa, né? Então, podemos nos estar perguntando: será que nós estamos insatisfeitos na vida com alguma coisa? Ou com alguém, com alguma pessoa, né? Ou como posso saber se essa dor é física ou se ela é psicológica? Aí também está uma complicação, né? Quando eu sei que essa dor é física ou ela é psicológica, né? Aí também perguntamos, será mesmo que essa dor é inevitável e que o sofrimento é opcional? Eu digo sofrimento é opcional, sim senhora. Será que fugir do sofrimento vai nos fazer pessoas melhores? Ou será que ela vai nos enfraquecer cada vez mais e mais? Então, aí questões para serem respondidas, né? Provavelmente, alguma de vocês aí pode, nesse exato momento, estar sofrendo muito, né? E provavelmente pode estar sofrendo por algo muito externo a você, né? Alguém ofendeu você? Ou você está com o pé quebrado, o braço, né, incomodando, né? Ou será que você está desempregado, né, nesse momento tão triste para todos nós, né? Isso faz sofrer? Claro, né? Lembre-se, né? Sofrimento, olha que frase, né? Sofrimento é ter apego à dor. Uma coisa é a gente ter dor e sofrer com isso. A outra é dizer, dizer, né? Aliás, desculpa. Uma coisa é a gente ter dor e sofrer com isso e dizer, está doendo, mas por que eu vou sofrer por isso? A dor não causa o sofrimento, mas o sofrimento causa muita dor.
Saibamos que não é a dor que transmite o sofrimento para nós, mas é a interpretação que o nosso cérebro faz dessa dor e cria o nosso sofrimento. Portanto, a diferença entre uma dor física e uma dor psicológica é muito gritante, né? É bastante grande, né? O sofrimento, ele existe na vida de todos nós, de todo ser humano, né? É impossível passar pela vida sem ele. Inclusive, né, ele até faz parte do nosso caminho para transcender, para a evolução do espírito, etc. e tal, né? Então, nós podemos ter a dor e até não achar que ela seja algo ruim, né? Nós podemos até perceber que ela vai nos transformar e acaba por nos transformar, né? Vamos refletir um pouco. Nós sabemos que viver é defrontar-se com uma sequência de coisas, tanto alegres quanto tristes, né? Com vitórias, com fracassos, com acertos, com erros. Há infinitas possibilidades e também impossibilidades, né? Sabemos que a Terra é um mundo ainda imperfeito. Nós ouvimos isso quase todos os dias, né? Então, existem limitações naturais. E essas limitações naturais, elas são muito importantes para o nosso crescimento, tanto material quanto espiritual, né? Mesmo que nós não tenhamos consciência disso, né? Porque a partir de todas essas dificuldades que vai nascer um desejo, né, nosso em progredir, em superar, né, uma resiliência, que acabamos saindo disso tudo muito mais forte, muito bem transformados mesmo, né? Se nós quisermos, é claro. Tudo vai depender desse livre-arbítrio, né? A gente tem visto, assim, inúmeras pessoas que realizaram grandes transformações nas suas vidas, né? Durante um período em que estiveram gravemente enfermas. A gente ouve muito falar disso, né? Muitas até dizem que a doença ensinou elas, né? Que mostrou para elas onde a felicidade realmente se encontrava, né? E a partir daí elas fizeram mesmo uma revisão de vida, daquilo que realmente importava, né, para todas, né? De um ponto de vista mais psicossomático, muitas doenças nascem de um exagero, né? Com que vemos determinadas coisas que às vezes são tão pequenas e de tão pouca importância que não são as coisas mais essenciais da nossa vida, né? E muitas vezes a gente só vai aprender isso numa cama de um hospital, né? Uma doença muito séria que nos limita, né? Mas vamos agora aqui falar um pouco sobre emoções. Nós sabemos que a medicina chinesa, ela nos diz que o medo é uma das 4 emoções básicas presentes em todos os seres humanos, assim como também a alegria, a tristeza, a raiva, né? Então, são emoções bastante presentes na nossa vida, né? Estas 4 emoções, elas estão e devem estar presentes em todos nós, porque
são elas que nos possibilitam reagir com maior rapidez, com maior eficácia, quanto às situações cotidianas no nosso dia a dia, da nossa vida, né? Se observarmos uma criança, nós vamos ver que ela transita maravilhosamente bem, né, por todas essas emoções, né? Em um momento ela pode estar tão alegre, sorridente, né? E de repente acontece alguma coisinha, ela escorrega ou sei lá, aí ela fica agressiva, fica com raiva, né? Mas logo depois de cair num choro, né, de vivenciar aquilo, né, porque ela ficou assustada, é claro, né? Logo depois, 5 minutinhos, ela vai estar totalmente alegre novamente. É assim que as crianças são, que nós deveríamos também ser, né? Então, por que a gente não aprendeu, hein, a lidar com essas emoções, né? Sentindo-as, deixando que elas fluam, até ver elas desaparecerem, né? Algum tempo depois. E daí a gente vai substituindo, né, essas imagens, essas emoções, por coisas mais gratificantes. Não fica ali ruminando, né? O problema é que a gente fica ruminando. Mas nós aprendemos assim, né? Nós somos ensinados, né, a gostar e a nos permitir sentir apenas algumas emoções, as boas, né? Então, destas 4, apenas a alegria é muito bem-vinda por todos nós, né? As outras são um desafio, né? Elas nos desafiam a combatê-las, né? Como se nós pudéssemos estar sempre alegres, ou como se existisse apenas o verão na estação do ano, né? Bom, o problema, amigas, é não sentir medo. O problema é tentar e tentar o tempo todo, não sentir, né, aquilo que estamos sentindo e não ser aquela pessoa que estamos sendo, né? Negativa, muitas vezes, né? Então, isso é rejeição de si mesmo, né? A não aceitação, né, das próprias emoções é uma negação da realidade, né? Em última análise, né? E segundo Jung, ele disse, tudo ao que se resiste persiste. Oh, meu Deus do céu, né? Tudo ao que se resiste persiste. Né? Então, nós não podemos ter medo. Quanto mais medo, mais aflição. Nós podemos vibrar por um mundo com mais seres humanos, né? E menos aspirantes a super-heróis, né? Vamos ser mais humanos, né? E não heróis, ok? Diante desse sentimento, então, de uma dor emocional, nós não temos necessariamente que transformar isso em sofrimento. Lembram que eu falei que é opcional? A biologia da dor é um sinal que é transmitido através do nosso sistema nervoso central, dizendo para nós algo não vai bem. Mas a psicologia da dor é a interpretação que nós damos para esse sinal de dor. É um discurso interno de crenças internas sobre aquele assunto em questão. E que, logo em seguida, vai dirigir reações emocionais, né? Portanto, o sofrimento resulta de respostas
psicológicas e emocionais à dor. Esse sofrimento, ele instala-se em resposta a nossos pensamentos tais como: mas por que justamente eu? Ah, isso não é justo. É ruim demais. É horrível, horroroso. Não aguento mais, né? Portanto, desequilíbrios no pensamento pode gerar desequilíbrios no funcionamento físico, emocional e mental e até espiritual. Presta atenção. Hoje, isso atualmente é conhecido como síndrome de conversão. Olha que bonito, né? Síndrome de conversão. Quer dizer que é quando uma dor emocional transforma-se numa dor física. Antigamente, sabe como isso era tratado? Como uma crise histérica nervosa, né? Principalmente as mulheres, né? Tinham muita crise nervosa, né? As histéricas. Então, minhas amigas, é difícil de entender como que questões psicológicas podem interferir tanto na nossa saúde, mas, com certeza, essa falta de noção é bastante perigosa, sabe? Porque nós vamos deixando passar questões importantes que precisam ser trabalhadas, analisadas, aceitas e integradas no nosso ser. Esses sintomas são reais, né? Dificuldades respiratórias, né? Ânsia de vômito, né? A incapacidade para falar e até para andar, bloqueando, né? Bloqueando as pernas, né? A visão, a audição. Então, nós temos que dizer que são sintomas reais, né? O ataque de pânico, né? A gente diz, olha, respira, fica calma, né? Você não vai morrer, e não morre mesmo, mas sente tudo isso, né? Então, todos esses mecanismos que fazem com que nós convertamos uma dor emocional em uma dor física ainda são muito, muito desconhecidos pela ciência. Por quê? Porque o nosso cérebro é extremamente complexo. Nós podemos afirmar que 25% da nossa população no mundo experimenta essa síndrome. Sim, né? É inconsciente, né? É uma forma muito bizarra da mente e do nosso corpo se conectarem, transformando uma dor emocional numa dor física para dividir com o corpo o peso daquele trauma, para não sobrecarregar muito também o emocional. Chega uma hora o corpo astral não dá conta, não dá conta. Então, é quando essa dor passa a ser uma dor crônica, né? Advinda de um estresse extremo, advinda de doenças e traumas que não foram resolvidos, né? Que vem lá do útero, né? Da própria mãe. Não é frescura, não. É real. Marta Medeiros, né, ela diz assim: benditos os que conseguem se deixar ficar em paz. É mesmo, né? Benditos aqueles que conseguem ficar em paz. Os que não cobram, né, por não terem cumprido as suas resoluções. Os que não se culpam por terem falhado, os que não se torturam
por terem sido contraditórios, os que não se punem por não terem sido perfeitos, e os que apenas fazem o melhor que podem e que sabem fazer. Olha que verdade, né? Essa Marta Medeiros, eu vou te contar, viu? Portanto, minhas colegas, meus colegas, neste exato momento da nossa vida, temos que tomar uma decisão, não é mesmo? Pelo amor de Deus. Decidir é preciso. Ai, ai, temos que decidir livrar-nos de pensamentos que infernizam a nossa vida. Sabe quais? Julgamentos, cobranças, culpas que exigem de nós uma perfeição que nem mesmo Deus cobra de nós. Já pensou um Deus que fica cobrando aí? Ah, esse não é o meu, não. Então, o meu Deus interior, o meu eu superior, né, precisa parar de infernizar com pensamentos de julgamento, cobrança, culpa, né, exigindo perfeição. Sai fora, como eu digo, né, sai fora. Meu Deus, há tempo, né? Temos que evoluir e muito rapidamente. Bom, De Luca ainda diz assim, olha, suporte a dor do momento, ela é passageira e portadora de muita luz para o nosso amanhã. Desde que você esteja disposto ou disposta a aprender com as pedras do seu caminho. Verdade. Sem a plena aceitação da realidade, jamais vamos mudar qualquer situação nas nossas vidas. Precisamos aprender a lidar com todas essas dificuldades, ao invés de ficar brigando com elas. Brigar não resolve. Quanto mais eu brigo, mais ela insiste. Quanto mais eu brigo, mais ela insiste. Já viu? Não é assim? As circunstâncias externas, a gente conserta, repara, muda ou larga, não é? Mas aqui, dentro de nós, tem que ter paz, tem que ter um céu azul, uma sensação de aconchego, sabe? Que só vai acontecer, só vai decorrer de uma aceitação de nós mesmos, uma aceitação dos nossos limites, uma aceitação do limite da outra pessoa e da consciência que estamos fazendo o melhor que está ao nosso alcance. Eu faço o melhor que eu sei fazer, né? Aceitação de nós mesmos. A maior fonte, sabe, de infelicidade são os relacionamentos conflituosos, vem tudo daí, né? São marcados por egoísmo, por violência, por indiferença em relação à felicidade do outro. A infelicidade nasce sempre da inveja. E uma inveja nasce de uma comparação, né? O nosso olhar vai buscar no outro aquilo que falta em nós. Então, esse olhar da inveja, ele é míope. É um olhar míope, fora de foco, né? Mas o bom olhar vai trazer luz, gratidão, vai reconhecer as bênçãos todas recebidas, as nossas vitórias todas que nós conquistamos, vai valorizar aquilo que nós temos, né? Esse é o olhar bom.
O que nos faz sofrer é sempre a falta de amor próprio. Todos os estudiosos, os mestres falam isto, né? Falta de amor próprio, que nos torna vítimas, né? Para não colocarmos e não pegarmos a vida nas nossas mãos, as rédeas, né, da carruagem, né? Falta-nos então o quê? Autodomínio e autossuficiência, claro, nessa falta de amor próprio. Vamos procurar soluções para as nossas dificuldades, né? Ao invés de ficar repetindo que a vida deveria, que a vida poderia, que a vida podia ser bem diferente daquilo que tem sido. Como? Se as minhas ações geram reações. Pensa nas ações. Bom, se nós queremos uma vida diferente, nós vamos ter que começar agora mesmo, né? A fazer as coisas diferentes do que nós fizemos até agora, né? Além de ser aquilo que pensamos, nós, sobretudo, somos aquilo que nós fizemos. Ação gera reação. Existe uma felicidade cotidiana ainda que nós temos que descobrir, né? Todos nós precisamos descobrir essa felicidade no cotidiano, do dia a dia, né? Somente uma pessoa capaz de perceber essa felicidade que está escondida num abraço, né? Que nós damos no nosso filho, que nós recebemos do nosso filho quando chegamos em casa, né? Ou quando nós percebemos todos os vínculos afetivos que temos com os nossos parceiros, com os nossos amigos, com os familiares, né? E como nos sentimos felizes por desfrutar de boas companhias, né? Da companhia deles. Feliz? Por quê? Desejamos também vê-los realizados, né? E oramos para que tudo de melhor aconteça para nós e para eles. Nesse momento, né, de pandemia, como nós estamos percebendo a importância de coisas tão simples, não é? Deus é mesmo, ó. Então, vamos orar com confiança, com intensidade, né? Porque a prece, ela é realmente um poderoso guarda-chuva espiritual, né? Vamos abrir o nosso guarda-chuva, né? Por certo, nós não deixaremos de nos molhar com essa chuva de dificuldades, mas com certeza não vamos naufragar diante dessas lições, porque elas são inevitáveis para o nosso aprendizado, né? E digo mais, não vamos sofrer por isso. Não precisamos sofrer por isso. Vamos agir, vamos fazer as coisas que nós podemos e que gostamos. E vamos ver, né, o que é isso, né, que nós estamos levando na cabeça, né? Que necessidade é essa? Acho que o que nos falta realmente é humildade, sabe? Aceitação e gratidão. Com certeza, né? Uma pessoa agradecida, ela vai direcionar o seu olhar para tudo que é belo, né? Para as belezas que saltam aos nossos olhos diariamente. Nós vamos enxergar, né? Tudo isso, né? Vamos admirar uma árvore florida, né? Nós não plantamos ela, mas ela está ali, no nosso caminho, né? Às vezes todos os dias, né? Vamos, ao ligar o rádio, ouvir uma canção tão linda, tão suave, né? Que
sabe bem ao nosso ouvido, né? Uma vibração lindíssima que vai harmonizar o nosso ser, né? Ao ir para a cama, podemos ler algum livro, algumas frases interessantes antes de dormir, né? Podemos tomar um café com bolinhos de chuva com uma amiga, nem se for no virtual. Tem muita gente fazendo isso aí no virtual, né? Então, o valor da gratidão, né? Não é só reclamar, né? Porque quando você agradece, você não fica atraindo só coisas negativas, você atrai coisas positivas, né? Como diz a minha amiga, né? Que é bom atrair coisa boa, né? Gentileza gera gentileza. Com certeza, hein? Se as coisas caminharem mal, vamos entrar logo em sintonia, na sintonia do bem, né? Com os nossos mentores, com os nossos ancestrais que estão lá, né? Torcendo por todos nós, né? Vamos trabalhar para o próximo, sabendo que não existe eu, mas sim, existe o nós. Eu tô falando tudo isso, mas eu acho muito difícil também. Mas é uma coisa que nós temos que conquistar, né? Se fosse fácil, a gente já teria conquistado há muito tempo, não é verdade? Aprendendo a responder de uma forma bastante construtiva para essa dor que estamos sentindo, né? O processo de recuperação ou o evitamento do sofrimento, ele pode ser conseguido, né? Através de uma aceitação e de práticas, exercícios de atenção plena, que é dentro da meditação a técnica de concentração, né? E atenção plena. E ter muita consciência de todo o processo que conduziu a esse sofrimento e vamos implementando aos poucos uma forma saudável de lidar com essa dor, principalmente desapegar, né? Porque nós somos maiores do que a dor, né? Nós não nos resumimos apenas àquele acontecimento ali que causou dor e que continua a ter imensas capacidades. Nós temos imensas capacidades e recursos que nós devemos acionar, que devemos focar em todas essas coisas boas que temos ao redor de nós. Vamos ajustar os nossos pensamentos e a forma como pensamos na presença dessa dor emocional, para termos respostas positivas, para diminuir a intensidade da dor, para diminuir o nível de tensão e de estresse dessa nossa experiência dolorosa. O tratamento será sempre atenção e cuidados. Devemos olhar com muita atenção para aquilo que está provocando essa dor, esse sofrimento. Devemos olhar com atenção para os nossos traumas, para a causa desse trauma. Devemos ressignificar esse evento, encontrar alternativas, porque esse sofrimento vai contagiar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então é preciso compreender o trauma, né? E que ele não é a causa do sofrimento, mas sim uma oportunidade desse sofrimento interno sair para fora, vir à tona, né? Para descobrir, né? E por mais doloroso que ele seja, que seja mexer naquela ferida, porque ela está ali aberta, sangrando, né?
É exatamente através dela que nós vamos encontrar esse corpo estranho e vamos erradicar, tirar fora. Vamos conhecer, né? Vamos ter consciência do que realmente está fazendo tanto mal para nós. Então, com o sofrimento é igual. O que seria, né? Revisitar o trauma é revisitar a porta de entrada para o nosso mundo interno e conhecer o que realmente está fazendo mal. Então, o problema não foi aquele acidente de carro, né? Não é a insegurança com a própria vida. O problema não foi aquela briga na escola, não é a falta de confiança nos outros, mas em si mesmo. O problema não foi a mordida do cachorro, não está naquele medo irracional da agressividade por si mesmo. O problema não foi a sua demissão, né? O problema está com a impotência e a falta de confiança em si mesmo. O problema não está na discussão com o outro, ele está no medo do abandono e da nossa solidão. O problema nunca está fora com o outro. O problema é sempre com o próprio sujeito, né? Nunca com algo dele, mas sempre como a forma com que ele lida, com que nós lidamos com a situação. A recomendação que deixo é que saibamos respeitar e reconhecer melhor o sofrimento dos outros, e o nosso próprio, né? Palavras, amigas, machucam mais do que feridas, pois as feridas curam e cicatrizam, mas a insegurança, a ansiedade, a angústia e o desespero que algumas palavras trazem só aumentam a ferida. Então lembremos de sempre nos aproximar. Se palavras podem machucar, elas também podem curar, vocês não acham? Se não tem nada positivo para você acrescentar, é melhor fazer silêncio, pois esse silêncio está passando uma mensagem que é aceitação. Eu aceito, né, incondicionalmente, né, essas condições, certo? As palavras, né, não foram ditas, mas foram entendidas. Críticas são úteis somente em duas situações. Se a pessoa pediu a sua opinião, portanto, está preparada para aceitar a palavra potencialmente traumática. Se essa crítica está acompanhada de acolhimento, né? Se a pessoa, né, pediu a sua opinião, ela está preparada. Mas essa crítica tem que vir com acolhimento. Caso contrário, não se iluda. A sua crítica irá ferir emocionalmente, profundamente o outro. Seja, portanto, construtivo, busque elogios e procure o lado bom de todas as pessoas. Pois acredite, o sujeito conhece os seus defeitos, né? Eu conheço os meus defeitos, né? O sofrimento é o único sentimento do qual nós nunca vamos conseguir fugir e do qual a gente tem plena certeza que vai passar por ele. É só nós percebermos que nem sempre as lágrimas são sinal de dor física, mas quase sempre de dor psicológica, né? A dor física dá até raiva, né? Não vontade de socar, né? De esmurrar, né? A dor psicológica não, né?
Podemos aguentar estoicamente um soco no estômago sem derramar uma lágrima, pois essa dor física pode não provocar nenhum sofrimento, mas uma dor psicológica, ele vem através das lágrimas, né? Seja ela ruim ou até boa, né? Nós podemos chorar, né, por uma coisa boa como por uma coisa ruim, né? Vinda de uma surpresa, né? Uma surpresa que pode ser extremamente boa, né? Então nós podemos dizer que o sofrimento não é assim ruim, é somente sentir com grande intensidade algo que nós temos dentro de nós, né? Se vivenciamos esse sentimento como algo ruim, então nós devemos mudar a nossa postura. Se vivenciamos isso de uma forma boa, então nós devemos valorizar aquele momento. Mas esses caminhos dificilmente podemos fazer sozinhos. Por isso que o sofrimento é muitas vezes delicado, né? Porque são raras as pessoas que sabem compreender o nosso sofrimento, né? Não adianta você se confessar com o marido ou com os filhos, não vai dar certo. Então, se você tem alguém que sabe fazer isso, né? Que sabe sofrer contigo, nós estamos falando aqui de empatia, simpatia ou compaixão, né? Alguém que seja assim, você tem que valorizar essa pessoa, né? Porque ela realmente merece. Essas pessoas valem ouro, valem uma amizade sincera, vale ouro. A falta de aceitação e amor vai gerar brigas, vai gerar julgamento, vai gerar frustração, vazio interior, hostilidade, cobrança, perfeccionismo, competição, né? Tristeza, melindres, né? Depressão, mágoa, doença, miséria, infelicidade. Então, aceitar e amar gera compreensão, tá? Tolerância, plenitude, cooperação, alegria, paz interior, compaixão, autovalorização, perdão, saúde, prosperidade, abundância e felicidade. Vocês podem fazer reflexões, não vou fazer aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, mas na minha palestra existe aqui reflexões sobre aceitação, sobre o amor, né? Sobre atributos de viver bem a vida, que é a autoestima, o autodomínio, otimismo, sociabilidade, né? Então, não alimente a sua dor. A mesma dor, ela pode ser sentida com intensidades diferentes. Há um tempo para superar a dor. Não guarde, não rumine esses medos e angústias. Mais que 2 anos já vai bloquear algum chakra, já vai trazer doença, né? A dor, ela é algo natural, faz parte, mas não alimente com saudades, com lamentos, decepções e desculpas, né? Isso é uma coisa que você vivencia aqui dentro, não tem que ficar compartilhando com Deus e o mundo, né? Não alimenta saudades. Por isso que eu falo que a dor
psíquica, emocional, ela é, como que eu disse mesmo? Opcional. Tem pessoas que gostam, né, de ficar ali, né, lamentando, né, vivendo, se alimentando de uma saudade, né, procurando se desculpar, talvez por uma coisa que não tem culpa, não tem explicação, né? Não tem. Alimentar essa dor não faz com que aquela situação volte a ser como antes. É pura ilusão. A dor só fortalece e nos enfraquece fisicamente, espiritualmente. O passado é passado, precisa ser superado. Não faz mais parte do presente. Entrou para nossa história pessoal como uma experiência. Doeu, né? Doeu e agora tem que continuar. Nós podemos sofrer por um tempo, entendeu? No luto, no máximo 2 anos, já começa o desprendimento daquelas energias, né? Mas sofrer além do necessário, jamais é fechar a porta do entendimento. É ficar ali fissurado, né? É fechar a janela da alma. É não permitir que o sol volte a brilhar para você naquele dia seguinte. Gente, é suicídio. É mais ainda vitimação. E é morte certa na vida. Morte para o corpo físico, morte para o corpo astral e morte para a sua evolução espiritual. É paralisar, é estagnar. Eu quero falar aqui para vocês que o nosso cérebro, ele tem um botão delete, vocês sabem? Quanto mais disparamos um neurocircuito no nosso cérebro, mais forte fica esse neurocircuito. Quer dizer, a prática leva à perfeição realmente, entenderam? Quanto mais alguém tocar piano, mais ela vai reforçar aquele circuito do cérebro, tá? Ainda mais importante do que praticar é a capacidade nossa para desaprender, sabiam? Podemos muito bem quebrar as nossas velhas conexões neurais. Chamamos isso de poda sináptica. Quando nós aprendemos coisas novas, o nosso cérebro rapidamente ele constrói essas novas conexões, que às vezes é ineficiente e vai precisar de podas, né? Podar muitas outras ligações, criando percursos mais ágeis e eficientes. Então, como isso acontece? Quando nós dormimos, isto está sendo realizado. Essas células encolhem em até 60% para criar novos espaços, para que esses jardineiros, existem os jardineiros do cérebro, que são as células da glia, que vêm e removem os resíduos, todo aquele lixo. Por isso, que uma noite bem dormida, cochilos durante o dia, são muito benéficos. Essas células da glia entram e afastam aquelas ligações não utilizadas, deixando espaço livre para as novas conexões. Pensar com um cérebro descansado
é como passear alegremente pelo parque. Os caminhos são muito claros, fazem as conexões entre eles em pontos distintos. Você pode ver longe, ter a visão. É revigorante, né? Pensar com um cérebro privado de sono, ninguém merece. É mesmo muito cansativo, é lento, a gente fica lento, né? É como cortar caminho através de uma selva densa, né? Com um facão na mão, né? Portanto, amigas, conexões sinápticas que não usamos, elas são marcadas para reciclagem. As que usamos diariamente são regadas e oxigenadas. Então, ter consciência daquilo que nós pensamos e poder controlar o que é e deve ser excluído do nosso cérebro e da nossa vida. O que a gente foca prevalece. Você cria a mente escolhendo aquilo que você quer prestar atenção, né? Então, dificilmente controlamos o que vai acontecer durante o nosso dia, mas com certeza podemos controlar o quanto isso vai nos afetar. Então, vamos escolher? Vamos escolher construir nossas próprias conexões neurais, concentrando nas coisas que nos fazem seres humanos melhores. Vamos meditar, vamos podar, vamos usar a nossa energia mental para coisas que nos beneficiam, que são mais edificantes. É verdadeiramente um jogo, não é? Um jogo de estratégias. Não concorda? Que tal? Vamos jogar? Vamos usar a nossa inteligência para ser inteligente? Vamos resistir à tentação de pensar negativamente? Quer apagar algo ruim? Deixe de pensar nisso. É simples assim. Se lembrar, mude o foco, mude a atenção. Nós podemos, assim, muito mais cedo, esse pensamento fica marcado e vai para a reciclagem. Ele é deletado, sabe? Sabe como funciona? É o que eu falei. Por isso que a história do pensamento positivo, orai e vigiai, né? Eu tenho aqui um pensamento recorrente de sofrimento, de perda, de não sei o que. Hoje, amanhã, daqui a pouco, depois de amanhã. Fica aqui na frente. Então, quando eu vigio, né, esses pensamentos, eu presto atenção, falo, nossa, eu tô pensando naquela mesma situação. Epa! Psst, muda! Nossa, lembra aquele dia, fui tão feliz, aconteceu isso. Bom, daí meia hora vem de novo. Ai, meu Deus, aconteceu aquilo, blá, 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 e chora, se lamenta, né? Aí você fala, epa, peraí, eu estou prestando atenção nesse pensamento, né? Sai fora, começa a pensar de novo, ai, aquele dia maravilhoso onde eu estava lá naquela cachoeira, naquela água gostosa, papapá. Você, por isso que é vigiar e orar 24 horas, né? Se você fizer isso, vamos falar 21 dias, 20 dias, eles falam esse 21 aí é meio, né, simbólico que tá em tudo, né? 21 dias vigiando esses pensamentos, o que vai acontecer? O pensamento novo entra, vem para frente. E aquele pensamento velho é jogado lá para trás. E é assim, por um mecanismo aí no nosso cérebro, que essas células glias, os jardineiros do cérebro, vão lá e papam esse pensamento negativo. Tiram, deletam da nossa vida. E aqui na frente só fica aquela coisa gostosa, né? Aquela imagem maravilhosa que eu tenho
de alguns momentos. Isso que é importante, deixa essas aqui. Entendeu? É assim que funciona mesmo, minhas amigas. Isso que é ter um botão delete. Então, nós podemos. Se queremos, podemos. Né? Passos para lidar com a nossa dor. Negação. A negação vai nos ajudar num primeiro momento. A raiva também é necessária, sabe, para a cura. Quanto maior a dor da perda, maior vai ser a nossa raiva. Negociação, para aliviar a nossa culpa. Vamos negociar essa história. Depressão. O sentimento de vazio e intensificação da dor é uma resposta adequada para aquele momento. Aceitação. Para reconhecer a nova realidade e aprender a viver com aquilo, né? Sem aceitação não consegue. Então, a vida pode e deve continuar a ser vivida. Não feche o chakra cardíaco. Receba o amor das pessoas que estão ao seu lado. Valorize a vida. Ninguém vive sozinho. Ninguém é autossuficiente. Gentileza gera gentileza. Sorriso desperta simpatia. E lembre-se, gratidão para não ficar paralisado, para não ficar amargo e mal-humorado, para não adoecer e para não se isolar do mundo. Aceitação para entender esses sentimentos tão contraditórios, mas para resgatar a nossa felicidade e para abrir as portas todas, liberar os nossos chakras e seguir sendo feliz. Namastê. Fiquem com Deus e vigiai. Beijo no coração de todas.